Boa tarde a todos, é um prazer ter vocês aqui junto com o pessoal do GEAL, com o pessoal do IEA. A gente ainda não pode se encontrar presencialmente, acho que logo mais vamos poder pensar nisso, mas enquanto isso a gente quer continuar conversando com vocês dessa maneira. A gente está hoje aqui por vários motivos. Um deles é um tipo de uma celebração nossa, né? Porque saíram algumas publicações do grupo do GEAL nesse ano. A primeira publicação que a gente fez é uma publicação que envolve todos os membros do nosso grupo na revista do Instituto dos Estudos Avançados, que foi lançado agora em fevereiro ou abril. Essa revista de acesso aberto, né? Todo mundo pode consultar e elas foram escritas em português. A gente, então, fez, baseado nas expertises de cada um, a gente fez 6 artigos, foram 6 artigos escritos por nós, que vão desde como é a produção da agricultura urbana em São Paulo, né? É difícil achar esses números, né? Quanto que a gente produz, qual é a área que a gente produz. É um artigo encabeçado pelo André, mas que tem a Vitória do nosso grupo e o Rafael também. A Roberta fez um artigo onde ela fez uma revisão sobre a multifuncionalidade da agricultura urbana. Então, para que serve a agricultura urbana? A gente sabe que serve para um monte de coisas, né? Desde ter um seu aspecto econômico, o aspecto cultural, o aspecto ambiental. Então, ela fez uma revisão bem gostosa de ler. A Angélica e a Valéria publicaram, a professora Valéria, que é co-coordenadora do GEAL, publicaram um artigo contando a história da Zona Sul, da região, da zona rural, produtora, uma grande produtora de São Paulo, da Zona Sul, e a história da Cooperapas, que temos aqui a Valéria representando essa localidade e essa situação bem interessante da cidade de São Paulo. O Guga Najib e a Júlia Katche, que é a nossa representante internacional, escreveram como é a vida numa horta no dia a dia, né? O Guga usou o exemplo da Horta das Corujas, a Júlia usou o exemplo de uma horta na França, em Rennes, contando as relações dessas pessoas dentro dessas hortas e que papel, né, cada indivíduo tem e que isso representa para a sociedade. A Manuela escreveu um artigo sobre locavorismo, né, o que é o locavorismo, essa coisa que a gente está falando, e como é que isso se pratica em São Paulo atualmente, né? O que a gente come de local na cidade de São Paulo, de onde vem o que a gente come de local, e por que é importante a gente comer a comida local. Temos aqui várias pessoas que plantam localmente que vão poder conversar com a gente sobre isso. E, finalmente, o Guilherme Ranieri, que vai fechar o evento também, ele fez um artigo sobre as hortas e os matos que tem no Vale do Ribeira, nos quintais do Vale do Ribeira, junto com a orientadora dele, que foi, acho que, a tese de mestrado do Guilherme. Então, contando o que essas pessoas comem, o que elas plantam, será que tem bastante punk, será que não tem, né? O Guilherme todo mundo conhece, é o nosso especialista em punk, e que está com um livro maravilhoso agora e ajudando as pessoas a reconhecerem as punks, né, que a gente vai falar disso no final do evento. E um outro motivo nosso de celebração e de estar aqui conversando com vocês é que durante a pandemia a gente se reuniu e juntou dados de como foi, o que aconteceu na agricultura urbana durante a pandemia. Né, o que aconteceram com os agricultores comerciais, o que aconteceram com as hortas urbanas, como é que isso, né, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu voluntário, ganhou voluntário, as hortas se mantiveram, como é que foi isso durante a pandemia, ou que está sendo, né, na verdade. Então, a gente acabou de publicar um artigo numa revista internacional, para a gente é um motivo de grande orgulho, são todos, a maioria dos nossos pesquisadores aqui são coautores, foi um trabalho conjunto, e o André, na verdade, vai contar um pouco desses dados para vocês, antes da gente chegar nos nossos queridos convidados, que eu já estou agradecendo de antemão, que o Guga vai apresentar depois para vocês. Então, bom, eu queria desejar um bom evento a todos, a gente vai ser rápido, não vai ser um evento muito longo, espero que vocês aproveitem. Obrigada. André. Obrigado, Thaís. Queria desejar uma boa tarde a todas e todos que estão assistindo a gente. Eu sou André Biasotti, faço parte do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, né, o GEAL, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, e vou contar um pouco para vocês, né, como a Thaís já
já introduziu, um pouco desse artigo que a gente desenvolveu, dessa pesquisa que foi realizada, buscando entender um pouco melhor como que a agricultura urbana se organizou durante esse trabalho da pandemia, né, durante a questão da pandemia nos últimos meses aí, né, desde o início de 2020. A pesquisa que a gente desenvolveu, ela foi baseada em 2 grupos distintos. A gente analisou os agricultores, que a gente chamou de agricultores comerciais, né, que de fato comercializam alimentos, que se engajam profissionalmente nessa atividade, e a gente estudou também as hortas comunitárias não comerciais, né, principalmente hortas na região do Centro Expandido, e que tem aí atividades de mutirão, com diversos voluntários que contribuem nessa produção de alimentos mais para autoconsumo. E como que a gente organizou essa pesquisa, né? A gente, para os agricultores comerciais, a gente analisou, a gente fez uma pesquisa, né, baseou em dados de pesquisas quantitativas, e aí principalmente analisamos duas pesquisas diferentes. Uma delas foi uma sondagem mensal realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Essa sondagem foi feita desde abril até junho de 2020, né, onde os técnicos das casas de agricultura estaduais fizeram um acompanhamento com agricultores de todo o estado, e também avaliamos uma pesquisa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável do município de São Paulo, que foi realizada em junho de 2020, e aí com uma amostra dos agricultores do município de São Paulo. E do lado das hortas comunitárias, a gente fez uma pesquisa, além disso também com os agricultores comerciais, também foi realizada uma pesquisa qualitativa, uma entrevista com 7 agricultores, tentando pegar agricultores de todas as regiões da cidade que tem agricultura presente e pulsante, né? Então na região norte, na região leste e na região sul também. Então, a gente também colheu alguns dados qualitativos que puderam aprofundar um pouco mais as nossas análises. E na questão das hortas comunitárias, a gente fez uma pesquisa qualitativa com entrevista com 17 voluntários de 10 hortas comunitárias de diferentes regiões, né? Mas principalmente nessa área mais do centro expandido da cidade, para entender um pouco como que essas hortas comunitárias se organizaram nesse período de pandemia. E aí, rapidamente, contar um pouco dos resultados que a gente encontrou, né, com essa pesquisa, com a análise desses dados e com essa pesquisa a campo. Da parte dos agricultores comerciais, a gente encontrou que a pandemia impactou mais da metade dos agricultores, tanto do município quanto do estado, e principalmente, né, os principais impactos foram a dificuldade de encontrar insumos. Os insumos para a agricultura, eles aumentaram de valor drasticamente no período da pandemia. Muitos agricultores tentavam encontrar insumos, mas não conseguiam encontrar, até pelas restrições de locomoção mesmo na cidade, e com as lojas fechadas. Então os insumos ficaram mais escassos e tiveram um aumento do seu valor, e na queda de vendas também, né? Então muitos agricultores presenciaram uma queda de vendas, alguns inclusive perderam mais de 50% da comercialização que tinham no período antes da pandemia, e também com uma diminuição de valor de venda, né? Então vendiam a preços mais baratos, né, para os consumidores, e algumas cadeias produtivas inclusive foram impactadas drasticamente, né, como é o caso da comercialização de plantas ornamentais no município de São Paulo, onde os agricultores que comercializam esse tipo de produção tiveram aí um mercado totalmente estagnado, né? Então, um impacto muito forte junto a esses agricultores. Por outro lado, a gente conseguiu também avaliar que teve um aumento da demanda de alguns agricultores que faziam venda direta para consumidores. Então, alguns agricultores tiveram um aumento, né?
os consumidores passaram a buscar mais diretamente os agricultores, né, com compra muitas vezes nas propriedades, mas também por meio de cestas e de outras alternativas, e esses agricultores demonstraram uma dificuldade de aumentar sua produção, né, tanto pelo valor dos insumos que estava mais caro, como também pelas dificuldades aí já estruturais que a agricultura tem, né, no município de São Paulo. Então, né, a gente percebeu que problemas que já existiam antes da pandemia, né, que são estruturais assim, para o desenvolvimento da agricultura no município de São Paulo, eles foram intensificados, né? Então a falta de assistência técnica qualificada, a restrição de logística, né, de comercialização para os produtores, um apoio estrutural para a produção, com crédito, com apoio de estruturas, né, de irrigação e outras coisas, são problemas que já existiam antes da pandemia, mas que com a pandemia eles foram agravados, né? E também, acho que uma das coisas que a gente percebeu é que uma capacidade muito grande de inovação por parte de alguns agricultores, né, e a criação de redes solidárias de abastecimento foram fundamentais para superar essas dificuldades, né? Então, agricultores fizeram vaquinhas coletivas para poder comprar uma estrutura de irrigação, a gente teve agricultores que faziam comercialização mais direta com consumidores, passaram a fazer cestas, a vender por meio, muitas vezes, de aplicativos também. Então, a gente percebeu que essa capacidade de inovação, junto com essas redes da sociedade civil, possibilitaram aí superar algumas das dificuldades que permanecem até hoje, né? E do lado das hortas comunitárias, os mutirões foram suspensos por um período, né? Então as hortas que faziam mutirões periódicos, né, de reunião dos voluntários, suspenderam as atividades quase que totalmente, né, principalmente nesses primeiros 6 meses da pandemia, mas a manutenção das hortas continuou por um grupo menor de voluntários que continuaram a fazer o cuidado diário, aí, semanal das hortas, para manter elas minimamente, né, operando. Houve perda na produção, algumas hortas inclusive tiveram alguns eventos de depredação, de roubo de ferramentas, justamente por ter um fluxo menor de pessoas, né? Então as hortas sofreram algum tipo de impacto, mas nenhuma delas chegou a totalmente fechar, né, e acabar com as suas atividades. Inclusive, durante o período de pandemia, a gente pôde visualizar que algumas hortas tiveram iniciativas de desapropriação por parte da prefeitura, né, em muitos casos, que avançaram durante esse período da pandemia, uma vez que as atividades na horta não estavam tão constantes, né? Então, por ter menos atividade, algumas hortas experienciaram aí um avanço nos processos de desapropriação que essas hortas já tinham, né? Um caso deles foi a Horta das Flores, por exemplo, que está sofrendo um processo aí de construção de moradias populares no terreno da horta, e a gente viu que durante a pandemia o processo ele foi adiante com maior velocidade, justamente por não ter uma resistência ali das pessoas que iam na horta periodicamente, né? Mas apesar de reconhecer essas dificuldades, os voluntários da horta reconhecem que as hortas vão continuar, né, após esse período de isolamento social, e muitas pessoas, inclusive, consideram as hortas como um espaço de atividade ao ar livre, né, que oferece uma certa segurança para os voluntários, de acordo com protocolos que os próprios voluntários constroem, né, de cada um levar suas próprias ferramentas, de todos usarem máscara, exercerem o distanciamento social, ter um processo de higienização ali constante, né, das pessoas que estão participando dessas atividades. Então foram feitos alguns protocolos, e essas hortas entendem que atuar ao ar livre, de certa forma, é um tipo de atividade segura, né, que não faz a proliferação do contágio tanto quanto atividades em lugares fechados. Então essas hortas entendem que vão continuar, né, após o período de pandemia. Agora devagarzinho algumas têm retomado atividades com voluntários, e também enxergam que há uma necessidade de um apoio do poder público para avançar na estruturação desses espaços.
Então, de forma bem rápida, assim, foram esses os principais resultados que a gente levantou no nosso artigo, né? Houve um impacto relativamente grande, né? E a gente percebe também uma ausência, né, do poder público de atuar e de apoiar esses agricultores de forma mais intensa, né? O apoio foi muito pontual em determinados momentos para determinados grupos, mas não houve uma resposta estruturada por parte do poder público para apoiar os agricultores na sua comercialização e no fortalecimento da atividade durante o período da pandemia. Então, rapidamente, foi esse o nosso artigo, né? Quem tiver mais interesse, a gente vai compartilhar com vocês por meio do próprio site do IEA, do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, no site. Quem quiser acessar é mais que bem-vindo para conhecer um pouco mais da nossa pesquisa. E agora eu quero chamar o Guga Najib para continuar as atividades aqui do nosso evento. Muito obrigado, gente. Bom evento a todos nós. E para a gente discutir os impactos da pandemia na agricultura urbana no município de São Paulo, nós então, do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, do IEA-USP, convidamos pesquisadores, agricultores e hortelões urbanos para relatar sua experiência e apresentar dados ao longo desse período. Após o relato dessas experiências, a gente vai chamar todos que estão aí assistindo para participar de um debate de 30 minutos. As suas perguntas podem ser enviadas para iearesponde@usp.br, iearesponde@usp.br, que serão tratadas aqui e vão dar a possibilidade da gente conversar um pouquinho mais após o relato das experiências. Para esse relato de experiências, nós convidamos 4 ilustres agricultoras, horteloas ou hortelãs urbanas, no português, né, horteloas, mas é muito mais bonito hortelã urbanas, e articuladoras da agricultura urbana no município de São Paulo. Eu vou fazer a apresentação e depois passo a palavra cada uma para sua exposição de 10 minutos. A gente conta com a participação de Angélica Soares, que é coordenadora de projetos do Prato Verde Sustentável, doutoranda em planejamento e uso dos recursos renováveis da UFSCar, mestre em ciências ambientais pela Unesp, gestora ambiental pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ama trabalhar com plantas e pessoas. Ela acredita no potencial humano e tem como missão de vida a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A Mariana Marquesi, que é permacultora e agricultora urbana e membro da União de Hortas Comunitárias de São Paulo. Trabalha como educadora no Pé de Feijão, projeto focado em incentivar escolhas mais sustentáveis e saudáveis na alimentação. Ela integra também a equipe do Instituto Cairós no projeto Inova na Horta, que produz punk para as escolas da rede municipal de Jundiaí. A Regiane Nigro, que é articuladora de agricultura urbana pelo Instituto Cairós, trabalha na perspectiva da economia solidária e a agroecologia. E a Valéria Macorati, a agricultora familiar orgânica, permacultora, vice-presidente da Cooperapas. Muito obrigado à participação das 4 convidadas e em ordem alfabética. Então, eu passo a palavra para Angélica Soares. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A gente que agradece, né, ao Prato Verde pelo convite e pela oportunidade. O Prato Verde é uma ONG, é uma organização não governamental e que vem atuando com hortas urbanas já vai fazer 8 anos esse ano. E durante esse período de pandemia, quando a gente teve a notícia, né, do vírus, do Covid lá em 2019, em dezembro, a gente já sabia que chegaria no Brasil e que não imaginava a proporção que fosse tomar, mas já com a noção de que o povo preto, periférico e as pessoas em situação de vulnerabilidade seriam as mais atingidas. Então, a gente se reuniu no começo de janeiro, e aí o que a gente teve que fazer, né, em termos de trabalho, foi direcionar a nossa produção para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente produz, em média, né, produzia até o ano passado
4 toneladas de alimento agroecológico durante o ano, e dessas 4 toneladas, 70% a gente direcionava para a doação das pessoas ao redor, e 30% a gente comercializava para manter a horta. Então, o que a gente fez a partir de fevereiro de 2020 foi suspender todas as vendas, a gente direcionou toda a nossa produção para atender essas pessoas, a gente atendia 70 famílias por semana, com doações de kits agroecológicos, e também com cesta básica. As cestas eram vindas por mutirões, então escolas, parceiros que já conheciam o Prato Verde faziam campanhas de doação, arrecadavam esses alimentos e destinavam ao Prato Verde. E para a gente conseguir manter o nosso espaço, a gente fez uma vaquinha online, fizemos divulgação, pedimos ajuda aos amigos. Então, a gente não teve um impacto assim, em relação a encontrar insumo, porque o nosso fornecedor já era um fornecedor que vinha com a gente durante 8 anos, então a gente conseguia esse insumo. A nossa maior dificuldade tem sido uma remuneração de equipe, então a nossa equipe ela é integralmente assim, voluntária. A gente consegue um auxílio para as pessoas que trabalham no canteiro mesmo, com manutenção do canteiro, que aí é uma ajuda de custo. E para nós, assim, teve 2 impactos. O negativo, porque a gente teve que suspender todas as nossas atividades que são remuneradas, então a gente faz vivências ecológicas em escolas, que é um projeto que entra renda para o Prato Verde. Então, todas essas vivências a gente teve que suspender, e aí o recurso ele ficou muito escasso. A gente teve que tirar leite de pedra para conseguir atender as pessoas. Por outro lado, essa aproximação da comunidade, que infelizmente veio muito por essa dor, por essa necessidade de ter um alimento, fez com que o projeto ele fosse mais conhecido. Então, a gente acredita que um impacto positivo, né, na saída desse período pandêmico, é agora a aproximação da comunidade para o nosso trabalho e ter esse reconhecimento dentro do espaço, porque muitas vezes o projeto ele acaba sendo conhecido externamente, mas não os maiores beneficiados, que é a comunidade onde a gente está. A gente está na Zona Norte, ali perto do Filhos da Terra, já no extremo norte da cidade. E também a gente buscou, por esse período de estar trabalhando remotamente, a equipe buscou muita capacitação. Então, a gente participou de processos de aceleração, a gente conseguiu colocar toda a parte burocrática do projeto, que estava parada. Então, regularizar CNPJ, o que nos dá um pouco hoje de autonomia para conseguir participar de editais. Então, a gente conseguiu assentar um pouco as ideias, entender quais eram as nossas maiores dores e dificuldades, e se organizar nesse sentido. Então, foi uma coisa positiva da gente entender assim, para conseguir verba, a gente precisa falar a linguagem comercial, e a gente é muito pelo sonho, pela nossa missão, pelo que a gente quer alcançar, mas a gente não tinha essa expertise de montar um plano de negócio, de falar assim, o meu projeto ele é um projeto de impacto social, porque a gente está dentro de uma comunidade, dentro de um espaço que era tido como um lixão, uma área onde as pessoas descartavam o lixo. A gente mostrou que os impactos sociais ali para a convivência, principalmente nesse período que a gente tem tanta restrição de contato, vai ser uma área de lazer, porque é uma área verde num lugar totalmente urbanizado, marginalizado. Então, é uma área de lazer. E a gente tem todos os impactos, né, de tratamento do solo, reaproveitamento da água, reciclagem de produtos orgânicos, então a gente composta. Uma das coisas positivas também é que a comunidade começou a trazer, porque o resíduo que a gente gerava na nossa composteira, né, o humus, era das atividades da associação onde nós estamos inseridos. Como as atividades foram rompidas, a gente ficou sem material para fazer o nosso humus, preparar para colocar na nossa composteira. Então, a gente fez uma campanha com a comunidade para que eles trouxessem os resíduos orgânicos, e aí eles estão levando. Então, a gente tentou dialogar nessa questão da educação alimentar, da educação ambiental,
com essa ajuda que agora ela está um pouco menor, a gente agora está sem recursos praticamente para continuar com as doações semanais, então a gente faz uma doação agora por mês dos kits agroecológicos, e em breve a gente vai começar a voltar a comercializar. Agora nós temos 10 assinaturas de cestas agroecológicas, que é o que dá para manter com a reposição de insumos, e estamos nos programando para que assim que a maioria das pessoas estiverem vacinadas, a gente volte a comercializar com preço mais acessível, mas que a gente pare com as doações, ou volte no esquema que a gente estava fazendo antes, de doar só 70%, mas conseguir comercializar 30%. A gente conseguiu aumentar a nossa área de produção também, então hoje a gente tem a capacidade de produzir 6 toneladas de alimentos, e temos participado assim, de editais, de banca de financiamento, apresentando o Prato Verde para investidores. Conseguimos desenhar produtos e subprodutos em cima do nosso material, e a nossa maior responsabilidade e desafio agora é gerar capacitação para os moradores. Muita gente está desempregada, não tem renda, então a gente está com um projeto de montar mini franquias do Prato Verde em residências, em áreas ociosas, para que as pessoas que foram desempregadas, e principalmente da região onde nós estamos, consiga ter uma atividade e uma renda através da produção de alimentos agroecológicos. Resumidamente é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou por aqui. Muito obrigado, Angélica Soares, pelo seu relato. Em breve a gente vai ter o debate, tenho certeza que a gente vai perguntar, sim, muita coisa. Vou passar a palavra, então, agora para Mariana Marchesi. Boa tarde, Mariana. Seus 10 minutos. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou adorando também, enfim, poder assistir esse evento, as pesquisas que foram publicadas, as outras convidadas, acho que vai ser... Estou aprendendo já bastante. Bom, eu faço parte da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, né, que engloba cerca de 20 hortas, quase todas ali no Centro Expandido, mas a gente tem também horta ali na região de São Bernardo, que faz parte também. Somos abertos, viu, gente, para quem quiser aderir. O objetivo da União de Hortas é, na verdade, a gente ter uma articulação, né, política e prática também entre si, reconhecendo que os problemas e as necessidades das hortas urbanas, que no nosso caso são não comerciais, né, elas são fundamentalmente pedagógicas e para autoconsumo, enfim, são necessidades e problemas semelhantes, então nada como a gente estar unido mesmo. Eu estou aqui representando 2 hortas, das quais eu faço parte. Uma é a horta comunitária do Centro Cultural São Paulo, conhecida como Horta CCSP, e a outra é a horta do Largo da Batata. Faço parte de um coletivo que se chama Batatas Jardineiras. Vou falar primeiro sobre o CCSP, né? Bom, logo no início da pandemia, a gente teve, como o André descreveu mesmo, uma situação de alguns meses de interrupção total das atividades, até porque, como é uma horta dentro de um equipamento público, esse equipamento fechou, a gente estava realmente, assim, sem sair de casa, né, os mutirões foram interrompidos, então eu acredito que a horta tenha ficado por volta de 2 meses, sem a nossa presença, né, sem receber os cuidados devidos. A parte boa é que a gente tem lá instalado já há algum tempo um sistema de irrigação automático, e isso permitiu que a horta não morresse completamente, muito pelo contrário, quando a gente chegou lá pela primeira vez, acho que em 2 meses, estava tudo bem verdinho, inclusive a parte que era um gramado, assim, meio morrendo, estava brotando várias coisas comestíveis, né? É só a gente, às vezes, dar uma forcinha para a natureza que ela sabe o que fazer. Lá no CCSP, a gente viveu uma situação bastante complexa durante a pandemia,
que se deu não só pela interrupção das atividades e da interrupção dos mutirões ao longo de todo esse período, né? A gente tinha mutirões quinzenais e sempre recebíamos de 15 a 20 pessoas para o mutirão, então dava para trabalhar bastante, fazer bastante coisa. E desde o início da pandemia e da quarentena, em março do ano passado, a gente está trabalhando em pequenos grupos, assim, de no máximo 5 pessoas, com distanciamento, máscara, né, para a gente realmente, né, ter segurança nessa prática. E durante esse período, o próprio CCSP ficou fechado a maior parte do tempo e ficou, assim, numa situação bastante precária, né, sem manutenção, elevadores sem funcionar, as nossas ferramentas ficam num depósito no subsolo, né, então é difícil acessar isso sem elevador. E, claramente, a horta mudou um pouco de aspecto, porque a gente não conseguia, em poucas pessoas, fazer todos os cuidados que eram necessários, né, a gente fazia, assim, as coisas mais urgentes e, enfim, né, contava com a compreensão de todos. Essa compreensão, infelizmente, nem sempre ela vem como a gente espera, né? Então, a gente enfrentou uma situação no começo do ano que foi, parece que está colocada a necessidade de uma reforma, né, nesse jardim suspenso, onde a horta se localiza. Então, para quem não sabe, ela fica em cima de uma laje, e essa laje suporta um jardim, né, onde não é horta, é um gramado, então já é uma laje que suporta solo, mas aparentemente essa laje nunca teve a sua impermeabilização refeita, né, reformada, desde o início do funcionamento do Centro Cultural na década de 80. Isso poderia ter sido uma conversa fácil, mas lá em fevereiro a gente teve uma série de mudanças de quadros lá dentro do CCSP e fomos chamadas para uma reunião que apenas comunicou que a horta precisava ser removida. Para variar, a gente não aceitou e fomos atrás de organizar a resistência, né? Ficamos todo esse tempo tentando abrir um canal de comunicação, que parece que finalmente se abriu e a gente está tentando acertar a nossa situação lá dentro, mas até onde a gente sabe, a horta fica. Não sei se fica exatamente no mesmo local, mas fica. Então, foi um período bastante turbulento para nós, né? Não só pela perda da nossa capacidade de trabalho, por conta da suspensão dos mutirões, mas também uma instabilidade, uma incerteza muito grande quanto à continuidade do projeto. A horta que eu mantenho lá no Largo da Batata, né, é bastante diferente, porque é uma horta em praça aberta, e, nesse sentido, os problemas foram os mesmos, mas um pouco diferentes, né? A gente teve uma completa desarticulação do coletivo com o início da pandemia. A minha parceira no coletivo, que é a Maria Eudóxia, ela é médica de UTI, e com isso não podia mais vir com tanta frequência, né, para cuidar da horta, e as outras pessoas que também participavam acabaram se desmobilizando. Diante da estiagem, né, que se aproximava, a gente não tem ponto de água lá na praça, então essa é uma dificuldade que a gente tem, e também da quantidade de lixo, né, que estava se acumulando na praça, eu não estava dando conta sozinha do recado. Por fim, consegui articular 2 ações que foram bem importantes para a continuidade do espaço, que foram: conseguir uma parceria com a cervejaria que fica em frente do espaço que a gente cultiva, para poder ligar uma mangueira lá dentro, atravessar a rua com essa mangueira e poder regar, né, os canteiros, coisa que, quando não chove, eu faço uma vez por semana. E a outra coisa que eu acho que foi ainda mais importante foi que eu decidi contratar uma pessoa para ser o meu ajudante lá, e principalmente ajudar na limpeza, e essa pessoa é um senhor que eu já conheço faz tempo, ele agora está morando na rua, bem ali pertinho da praça mesmo, né, e eu pago para ele uma ajuda de custo, que sai, enfim, do meu próprio bolso, mas tem sido uma parceria muito legal, porque por ele morar ali, conhecer todo mundo, ele acaba sendo não só o ajudante ali da limpeza e do plantio, mas ele fica sendo meio que o relações públicas, né,
da horta, porque conversa com as pessoas, conhece, orienta. Então, a questão, assim, do lixo, ou até mesmo de alguma ou outra depredação, isso diminuiu bastante e o crédito é realmente todo dele. Então, isso foi uma coisa que eu nunca imaginei que tivesse que fazer, mas acabou acontecendo pela necessidade da pandemia e foi muito positivo. Uma coisa que me alegra bastante é que ele mesmo e outras pessoas, assim, que, enfim, às vezes até gente que nem mora na rua, fazem pequenas colheitas ali na hortinha para poder complementar a sua alimentação em casa. Então, às vezes, colhem abóbora, a gente tem muito feijão guandu ou andu ali, né, e o pessoal conhece bastante, agora mesmo ele está produzindo e eu sei que tem bastante gente colhendo. Então, acho que, resumindo um pouquinho, né, é um pouco isso, os desafios que estão colocados são bem relacionados, assim, à mão de obra, a um pouco esse desamparo que a gente encontra, né, e a dificuldade de diálogo com o poder público, muitas vezes, em contradição com esse potencial que as hortas urbanas têm de serem um local ao ar livre, portanto, mais seguro do que locais confinados, né, sem circulação de ar, onde as pessoas podem e querem, né, tanto se reconectar com a natureza, tomar um sol, mexer com a terra. Inclusive, lá no CCSP, a gente tem tido procura toda semana de pessoas que querem se tornar voluntárias, mas a gente está tendo que avisar que ainda não é possível, né, que a gente está sem os mutirões. Então, é isso. Muito obrigado, Mariana Marchesi, pelo seu relato, pela sua experiência. Agora eu vou passar a palavra para Regiane Nigro. Boa tarde, Regi. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, é um prazer ouvir vocês, porque acho que tem muita coisa que a gente sentiu também durante essa pandemia que bate muito com o que vocês estão falando. Eu vou fazer uma apresentação rápida, porque são muitos projetos aqui do Kairos, e queria falar um pouco como a gente se adaptou a esse momento de pandemia, né? A gente, então, acho que a gente aprofundou essa vocação que a gente tem com projetos de agricultura urbana e periurbana, e a gente se abriu para receber doações de pessoas físicas ou de empresas, né, em dinheiro para poder fazer doação, então para fazer compra direta dos agricultores para comunidades. Vou passar rapidamente pelos projetos, né, então tem o Inova na Horta, do qual faz parte a Mariana e o Guilherme, que estão aqui com a gente, que provê punk para alimentação escolar de Jundiaí, e aí o grande problema com relação à pandemia foi direcionar essa produção para a doação, já que as escolas estavam fechadas, e aí a gente direcionou para muitos hospitais lá da própria cidade. Eles fizeram também, junto comigo, oficinas nas Mulheres do Gal, na comuna de Alberta, de punk, para a gente distribuir mudas e falar do potencial delas para a nutrição. A gente, com o Kairos, levantou esse projeto Cuidar dos Cuidadores, que era para produzir lanches saudáveis para o pessoal, para os médicos do HC. E começamos esse projeto em meio à pandemia, na Horta Urbana de São Camilo, então a gente já estava dentro do hospital, nesse caso, né? A gente conseguiu implementar agroecologia, falar de punk, mudar o cardápio do hospital, e esse projeto continua até hoje, tem sido uma grande satisfação para a gente. E aí vem os projetos que a gente está pedindo doação, que é a Frente Alimenta, que tem um apoio também do Big Earth, que é uma ONG da Inglaterra. E pela Frente Alimenta a gente faz doação de alimentos, mas também apoia as hortas urbanas, justamente nisso que o André estava falando, da dificuldade de acesso a insumo, a ferramenta. Então, aqui é uma chegada de composto aí na comuna de Alberta, as ferramentas para as Mulheres do Gal. A gente teve limpeza de terrenos também, lá nas Mulheres do Gal. Bom, Sabores da Agricultura Familiar, um projeto recém-lançado também na pandemia, que foi filmada na própria casa das pessoas, né? Ela liga agricultores, alunos do ensino municipal e chefes, produzindo receitas com
os alimentos produzidos fora de São Paulo. O projeto de Ponta a Ponta, que é um projeto muito bacana, que eu acompanhei desde o começo, que é um projeto de doação de alimentos com base numa escola. A gente tinha preocupação de envolver as escolas nesse momento de emergência e isso tem dado bastante certo. A gente tem comprado produção de fora de São Paulo e também da área urbana e feito essa distribuição a partir da escola estadual. A gente se envolveu também no Sampa Mais Rural, que é um mapeamento dos agricultores nas zonas urbanas da cidade, pela Prefeitura de São Paulo. Esse projeto é importante não só pela divulgação da agricultura urbana, mas também pela possibilidade de articulação entre essas hortas, o mercado, pessoas e empresas que compram orgânico, e principalmente porque ele é um cadastro público agora, né? Um cadastro reconhecido pela prefeitura dessas hortas. Então, eu visitei bastante a horta também nesse período de pandemia. E aí, para ficar mais o tema de hoje, né, falar um pouco da nossa atuação junto com a Associação de Agricultores da Zona Leste, que é uma associação que reúne mais de 10 hortas, está crescendo, a gente vai abrir ainda, eu faço parte da associação, então eu falo a gente também, a gente vai abrir ainda mais inscrições, talvez esse ano, quando a gente conseguir se organizar, mas na associação, acho que nosso primeiro impacto, né, foi informar os agricultores do problema da pandemia, tentar definir a agricultura urbana como uma atividade extremamente essencial, principalmente nesse período de insegurança alimentar, e identificar esse espaço como um espaço seguro, por ser ao ar livre, é uma atividade bastante saudável, porque alguns parentes aí dos agricultores não queriam que eles fossem às hortas, então a gente teve também esse papel no convencimento. A gente distribuiu as máscaras, enfim, tentou orientar da melhor forma possível. Mas acho que o mais impressionante do que eu vi assim nesse período foi a solidariedade, né? A associação, ela não tem um fim comercial, né? Não é uma cooperativa que tem por finalidade comercializar. Os produtos são comercializados principalmente nas próprias hortas, então a gente sentiu isso que o André falou, né, de um aumento brusco da demanda no primeiro período, e depois isso se estabilizou, mas também uma busca muito ativa por ervas medicinais, por toda a diversidade que a gente tem nas hortas. Então, acho que é mais um ponto aí para agregar nas vantagens, né, das hortas urbanas, nos impactos que elas têm para a comunidade do entorno. Então, as pessoas procuraram por questão de saúde mesmo, para acesso a um alimento mais saudável e para acesso às ervas medicinais. Muitas dessas hortas também, como o André falou, né, se mobilizaram para fazer projetos de doação de alimentos, cozinhas, implementaram cozinhas, como lá nas Mulheres do Gal, e fizeram a distribuição de refeições prontas. A gente teve outros projetos de doação, como o do CREM, que é um projeto que é a partir do Centro de Referência de Nutrição, né, o CREM, eles fazem compras de alimentos e complementam esses alimentos com os alimentos produzidos nas hortas, que são principalmente as folhas, para distribuição para os pacientes deles, os atendidos, né. Então, a gente teve essa solidariedade aí, tanto na comercialização como também para a implementação de compostagem. Essa foto aqui é o Fábio, que foi instalar sistema de irrigação na Dona Sebastiana. A gente está tendo essas atividades também para ajudar os agricultores nesse momento, e a associação se provou
mais necessária do que nunca, né? Porque é uma troca constante, a gente tem um grupo de WhatsApp, então os agricultores trocam muito sobre mudas, sobre a produção, sobre problemas de saúde, problemas pessoais, enfim, essa troca foi constante, acho que mostrou o quanto a ligação entre os agricultores é o mais importante, assim, para nós lá da associação. Aí, algumas questões sobre a pandemia, a gente teve a suspensão do POT, que é o Programa Operação Trabalho, logo no início da pandemia, que fez uma diferença muito grande em algumas hortas, que eram bolsas para os agricultores, para alguns agricultores, e elas foram suspensas, né? Acho que no pior momento possível, porque era o momento mais necessário, um momento que poderia até sido trocada, né, a bolsa por alguma doação de alimento, enfim, mas isso foi cortado. A gente tentou fazer aí via a RAPA também, a Rede de Agricultoras Paulistanas, uma incidência sobre isso, mas esse programa ainda não foi retomado. Coloco também a questão do acesso à terra, né, que sempre é uma questão para a gente em São Paulo, enfim, no Brasil, mas para a agricultura urbana também é um problema, e de forma segura, porque algumas hortas começaram a sofrer um pouco mais de tensão nos territórios com relação a outros tipos de ocupação, como moradia, por exemplo, por conta mesmo da crise econômica que a gente vem passando. E aí, cada agricultor meio que tem que negociar isso no território, é uma situação bastante delicada em cada território, então, se a gente tiver mais acesso à terra, né, a prefeitura agora tem uma meta de abrir mais 400 hortas, então a gente vai precisar cada vez mais ter esse acesso a todas as terras ociosas aí, que a gente tem bastante também no município, né. Outra questão é a falta de mão de obra. Acho que muitos agricultores estão passando por isso, assim, de ter algumas práticas prejudicadas por falta mesmo de braço, né, de gente participando. E a participação de jovens, que tem sido uma preocupação que eu estou notando, e acho que, inclusive, isso de forma mais, assim, pessoal, né, com relação à pandemia, a gente tem um público de agricultores mais envelhecidos e que com essa questão, né, da morte tão presente entre a gente, enfim, tem se preocupado muito com a sucessão, né, de quem vai continuar o trabalho deles na horta. Então, me impactou muito, assim, algumas falas que eu notei de agricultoras, principalmente, buscando, né, essa continuidade do trabalho na horta. Então, eu acho que a participação de jovens é uma questão muito, muito urgente que a gente precisava pensar para estruturar melhor. O fortalecimento da economia circular, né, a gente tem discutido bastante em vários âmbitos essa economia e como fazer chegar, então, né, a gente tem centrais de compostagem em São Paulo, mas precisa pagar o frete para esse composto chegar nas hortas. Tem outros materiais que a gente pode e precisa aproveitar nas hortas, que são decorrentes aí das atividades urbanas, e aí a gente precisa fechar esse ciclo, né? De fato, que de fato isso chegue até as hortas, né? O acesso a insumos, também concordo com o André quando ele falou, a gente está numa área extremamente urbanizada lá na Zona Leste, então a gente não tem, por exemplo, uma casa agrícola por lá que dê acesso a mudas e fertilizantes orgânicos, por exemplo, né? E aí vale a associação, a gente tem feito articulações entre os agricultores para um receber uma grande encomenda, distribuir para os outros e coisas assim. Acho que a água também é uma preocupação que eu tenho muito grande. A gente precisa ter mais técnicas de irrigação e captação de água de chuva. Isso demanda alguma negociação com quem cede os terrenos, enfim, tem algumas regras que a gente tem que superar, eu acho, para incentivar os agricultores nessa área.
e a assistência técnica, né, que eu acho que dinamiza todos os outros pontos, assim, quando a gente leva a técnica para a horta, a gente chama mais jovens, a gente consegue inovar nas técnicas, melhorar, então, inclusive o trabalho do agricultor, né, ao invés de regar por 2, 3 horas uma horta, ele pode ter um sistema de irrigação, enfim, então acho que a assistência técnica dinamiza todas essas questões. Aqui eu trouxe uma imagem do que é muito comum a gente encontrar nos terrenos em São Paulo, que é o entulho, né? Eu acho que esse é um grande desincentivo assim, para se começar uma horta, porque a maioria dos agricultores não tiveram acesso a maquinário, a limpeza de terreno, e isso dinamiza muito, assim, para você começar uma horta nova, né? Então, a gente precisa ter essa remoção de entulho, essa limpeza de terrenos para ajudá-los também nesse trabalho, que aí a agricultura urbana cresça. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Regiane. Lembrando que após a nossa última fala da ilustre agricultora Valéria, que está aqui hoje com a gente, vocês vão poder mandar suas perguntas para a gente poder construir esse debate. Então, vão enviando as suas perguntas para iearesponde@usp.br. E eu gostaria de chamar agora a agricultora familiar Valéria Macorati. Boa tarde, Valéria, muito obrigado. Boa tarde, gente, a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aí com esse monte de gente bacana. Conheço todo mundo aí. É muito importante, né, a gente falar de agricultura. A agricultura é o que mantém a alimentação das pessoas aí durante toda essa existência, né, humana. E falar então de agricultura urbana, falar de agricultura orgânica é chover no molhado, né, André? A gente, tanto que a gente já falou aí por esse mundão afora de tanto de falar de agricultura, mas a gente está falando hoje sobre agricultura nessa época de pandemia, né? Eu, como vice-presidente da Cooperapas, no início da pandemia, a Cooperapas teve um grande baque, porque as nossas vendas caíram muito, muito, muito. Mas depois, quando as pessoas começaram a perceber que se você se alimentar de uma forma melhor, o seu organismo vai estar mais protegido, mais preparado, né, para enfrentar alguma invasão. Não que a gente esteja, né, completamente, mas no início da pandemia nós sentimos bastante o impacto da diminuição das nossas vendas. Mas depois, gradualmente, o Instituto Chão, que é o nosso maior cliente, né, ele começou, no início ele fechou as portas, entrou naquele lockdown, né, e depois ele reabriu e começou a recomprar para os agricultores, e com isso a gente foi conseguindo fornecer. E uma outra coisa que aconteceu muito aqui na nossa região, que Parelheiros, né, todo o pessoal sabe, abrange 25% do município da cidade de São Paulo, e é onde contém a maior parte dos agricultores da zona rural, realmente, né, prevista no plano diretor. A nossa região, como grande produtora de alimento, o que é que nós começamos a pensar? Por que, se as pessoas estão com fome, porque foi uma época que ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha como comprar comida, né? Então, a gente percebeu a grande necessidade de chegar um alimento para as pessoas da periferia também. E na nossa região tem algumas ONGs e eles conseguiram dinheiro com alguns investidores e compraram cestas de produtos de alimento, né? Alimento não perecível. E nós, eu como agricultor e mais um grupo de mulheres e um rapaz que é o que trabalha aqui com a gente na nossa fazenda, que é da minha propriedade da Vânia, montamos um grupo de pessoas que se uniram nesse bem comum. E montamos um grupo chamado Orgânicas para Todos e começamos a trabalhar com a venda de cestas orgânicas, mas só que era uma venda diferente. A pessoa comprava uma cesta e fazia doação de outra cesta para uma pessoa necessitada, e geralmente essa pessoa necessitada era gente da periferia. Então, com isso,
nós montamos uma coesão tão grande, e esse pessoal das ONGs aqui da região, eles conseguiram com os investidores que nós doássemos cestas de produtos orgânicos ou agroecológicos para o pessoal de baixa renda da nossa região. E não só na região da Zona Sul, né? Nós doamos para a Zona Leste, nós doamos para o pessoal das aldeias indígenas de Araguá, das aldeias de Parelheiros, nós doamos até lá no centro da cidade. Então, nós começamos a notar que existia algo além, né? E essa missão de poder levar alimento saudável para quem não tem dinheiro para comprar. Porque quem compra os nossos produtos? Quem compra o produto da Cooperapas? É o pessoal que vai no Instituto Chão, o pessoal que tem mais condições financeiras, é o pessoal que vai para as feiras de orgânicos, né, que tem um pouco uma condição melhor de vida. Mas e as pessoas da periferia? Morrendo de fome. Então, com isso, nós conseguimos mobilizar muito e acabou que esses investidores que compraram essas cestas de alimentos não perecíveis para a região aqui de Parelheiros, eles conseguiram incluir dentro dessa cesta de orgânicos, além de uma cesta de produtos não perecíveis, uma cesta de produtos de higiene pessoal, uma cesta de produtos orgânicos, um pão e uma geleia, 2 pães e uma geleia para cada cesta. Então, gente, era muita comida, muita comida. E isso chamou a atenção, nós escrevemos um projetinho e apresentamos para o pessoal do FICA, eles gostaram do nosso trabalho e fizeram outro desafio, a gente teria que doar pelo menos 16 mil reais em alguns meses. Nós conseguimos doar mais de 20 mil reais em produtos orgânicos no primeiro mês. Então, isso para a gente foi uma marca muito grande de que quando você se une, quando você se junta, você consegue fazer muita coisa, né? Nessa época de pandemia. E uma das coisas que mais me marcou nessas doações de produtos orgânicos é que nosso grupo todo foi para uma escola aqui na região do Grajaú e nós fizemos uma doação, mas só que foi uma doação diferente, eu vou explicar para vocês. Nós montamos uma barraca de feira, não era uma barraca, era com as mesinhas da escola, né? A diretora ofereceu o espaço, e nós montamos com as mesinhas várias bancadas e expusemos ali os produtos orgânicos. E a pessoa era recebida na porta, ela ganhava um zine, ganhava uma revista do Grajaú, e ela era convidada a escolher o produto orgânico que ela queria levar para casa. E tinha muita gente humilde que falava assim, não, minha filha, vocês estão doando, me dá qualquer coisa. Não, eu quero que você escolha. Por exemplo, você tem uma couve, flor, e você tem um brócolis. Qual que você prefere? Você prefere levar uma alface ou uma escarola? Uma salsinha ou um coentro? Sabe, gente, então você via nos olhos das pessoas que aquele agricultor adormecido que está ali dentro, muitas vezes ali enjaulado, ele se coloca para fora. E as pessoas começavam a conversar com a gente, falar, nossa, quando eu vim lá do Nordeste, lá eu era agricultor, meu pai plantava, eu ajudava ele na roça. Então isso mostrou para a gente que a gente está no caminho certo. O caminho está em a gente ensinar a plantar. Eu falo para as pessoas assim que antes de eu ser agricultora, eu sou uma educadora ambiental, eu sou uma permacultora. Então é isso, é você mostrar para as pessoas que a gente pode fazer muita coisa com tão pouco, e a gente ensinar as pessoas a produzir alimento. Então, quando as pessoas percebem que em qualquer lugar elas conseguem produzir, que seja uma erva, que seja uma punk, que seja um pé de alface, está valendo, né? Então, eu sou muito otimista com relação a isso. E vocês estavam falando muito de insumos. Nós tivemos a sorte aqui na nossa região que tem o projeto ainda Ligue os Pontos, que está terminando esse mês. Mas eles, nessa reta final do projeto, eles fizeram muita assistência técnica, eles intensivaram, né, a assistência técnica para os agricultores e fizeram bastante distribuição de insumos. Então, por exemplo, a minha propriedade, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para insumos, eu uso muito pouco essas coisas. Então, como boa permacultora, a gente procura transformar tudo que tem no ambiente que se transforme em nosso próprio adubo. Mas eles doaram, então a gente está fazendo esse ano uma adubação nas frutíferas, bem caprichada, estamos colocando na horta, então a gente, e como agricultor nós somos sempre os cientistas, né? Então a gente está colocando para que a gente possa ver o resultado. E essa época de pandemia também, como nós trabalhamos aqui na região com turismo de base comunitária, a gente estava preparadíssimas, a nossa fazenda e os outros agricultores também que trabalham com turismo, estávamos preparados para alçar voo. Mas de repente veio a pandemia
que é esse momento de recolhimento, né, um momento de que a gente possa perceber realmente a importância da gente se manter centrado nos nossos objetivos. Eu falo assim, a gente tem que primeiro pensar em sobreviver, né? Então, estamos sobrevivendo, é uma luta a cada dia, né? E a gente teve que dar essa pausa. A gente trabalha com turismo de base comunitária, trabalhamos com turismo pedagógico, e tivemos que dar uma brecada nisso tudo. O custo de vida aumentando a olhos vistos, como a gente tem visto, né? Eu crio minhas galinhas, eu pagava R$30 um saco de milho, estou pagando 110. Eu tenho meus cães, eu pagava 59 um saco de ração, estou pagando quase 150. Então, é um momento assim, mas eu não tenho direito de reclamar, nunca tenho direito de reclamar. Eu sou muito otimista, eu acho assim que a gente acorda, a gente tem uma casa, a gente tem um teto, a gente tem comida. Se a gente abrir a porta, mesmo que a gente não tenha muita comida plantada, você olha, as fãs que são a paixão da minha vida, que eu falo assim, olha, você nem precisa plantar, elas se oferecem para você, né? Então é isso, eu com relação a desmatamento, Parelheiros continua, gente, eu peço socorro, pelo amor de Deus, eles estão acabando com Parelheiros, cada dia que você olha tem um novo loteamento, tem um novo empreendimento, tem uma nova derrubada de árvores, mas quando eles derrubam uma lá, a gente planta uma aqui, porque a gente tem que deixar alguma coisa para as futuras gerações perceberem. Então é isso, é a gente trabalhar com educação ambiental, trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com todos os saneamentos básicos alternativos que a gente tiver chance de colocar, trabalhar com amor e, principalmente, ter esperança de que isso vai passar, esse desgoverno vai passar, essa pandemia vai passar e, se Deus quiser, nós vamos sobreviver. E eu queria deixar também aqui, gente, uma homenagem que nós perdemos um irmão, né? Um agricultor aqui da nossa região, um agricultor da Cooperapas, o Emerson. Infelizmente, ele e a esposa deram Covid, e ela, que estava em pior situação, sobreviveu, e o Emerson, que é um touro para trabalhar, um cara forte, jovem, infelizmente sucumbiu e nos deixou aqui um grande vazio, mas a gente vamos renascer das cinzas e vamos tocar adiante, vamos ajudar a Selma e vamos seguir em frente, porque o mundo é muito mais ágil do que a gente imagina. Tá bom? Um grande abraço a todos, eu estou aqui para responder a todos. Beijo. Muito obrigado, Valéria, pela participação. Agradeço a Valéria Macorati, a Mariana Marquesi, a Regiane Nigro e a Angélica Soares por estarem aqui hoje com a gente nessa tarde. Nós temos agora 30 minutos abertos para o debate, para você que está aí nos acompanhando, mandar sua pergunta para iearesponde@usp.br. Recebemos aqui, então, uma primeira pergunta para a Regiane. Qual o maior desafio para a inclusão de jovens no projeto das hortas? Pergunta enviada pela professora, coordenadora também do GEAL, nossa vice-coordenadora, Valéria de Marcos. Tá sem som, Rê. Só aqui arrumando os probleminhas técnicos. Vamos lá, vamos ver se agora saiu o som. Agora estão me ouvindo? Agora foi. Então, acho que o jovem ele tem uma necessidade muito mais premente, assim, a gente, quando trabalha com uma população mais envelhecida, geralmente ele já tem uma situação de vida mais estabilizada, né? Tem uma casa, tem talvez uma aposentadoria, e a agricultura entra como um complemento de renda. E o jovem tem uma necessidade muito grande de gerar renda rápido, que é uma coisa que a agricultura não é tão rápida, né? Ela precisa de um pouquinho de tempo ali, desde essa limpeza dos terrenos, né? Enfim, para começar a gerar renda. Então, acho que a gente podia atrelar a inserção de jovens a cursos de capacitação e bolsas também. Então, por isso que eu chamo a atenção do POT, né? O POT poderia ser um instrumento de trazer mais jovens para as hortas, como mão de obra, eles teriam aí esse aporte do conhecimento todo desses agricultores que estão aí querendo essa interação e poderiam ser novos agricultores, né? Ótimo. E uma outra pergunta da professora Valéria para a Valéria agricultora,
Valéria, qual o alcance das cestas solidárias? Seria possível adquirir de todas as partes da cidade? Se sim, como é que a gente faz para adquirir? Oi, gente. Oi, deu para pegar a pergunta ou você quer que eu refaça? Não, deu, mas eu perdi um pedacinho dela, porque minha internet aqui está horrível, gente. Ela quer saber qual o alcance das cestas solidárias e se é possível adquirir de qualquer parte da cidade. E se for possível, como que as pessoas fazem? Então, a gente ainda não consegue abranger entrega para toda a cidade de São Paulo, porque a cidade que é grande, né, e tem trânsito. Para o produto chegar com uma qualidade, a gente fez algumas rotas, e se vocês entrarem nas redes sociais e procurarem lá Orgânicas para Todos, a gente está no Instagram, vocês vão ver aonde que a gente faz a entrega. Eu sei que a gente faz no Butantã, porque a entrega não é comigo, tá? Eu sou da roça, sou do mato. As meninas que levam. A gente entrega no Butantã, entrega no centro, tá? Entrega aqui na região do Grajaú, Parelheiros, mais ou menos essas regiões. Mas vocês podem entrar lá e dar uma pesquisada. Elas lançam, hoje, terça-feira, a gente já lançou o que a gente tem de produção, e os pedidos são feitos até quinta-feira, e depois, na sexta, a gente tem a produção, porque além da entrega dos produtos, a gente entrega geleia, pão, bolo, torta, e é um festival de coisa boa. Mas a gente ainda não consegue, infelizmente, entregar em toda a cidade. Quem dera a gente chegar a esse patamar, viu, gente? Mas é uma coisa assim de coração. A Eudóxia mesmo foi uma das nossas primeiras clientes, grande incentivadora. Ela veio até visitar a gente aqui na propriedade, na nossa fazenda, que é onde eu e a Vânia moramos. Passou uma tarde super agradável com a gente. Ela disse que precisava desestressar um pouco da UTI, né, de tanto trabalhar ali. Então, é uma presença super especial. E assim que acabar essa pandemia, eu convido a todos, se quiserem vir nos visitar, pode vir, a gente pode... A intenção é que a gente possa fazer essas cestas, mas que a pessoa venha na propriedade e ela possa colher ela mesma o seu alimento, né? E entender e bater um papo com a gente para poder compreender a importância da gente estar se mantendo ligado à nossa mãe terra. Eu acho que essa é a grande importância, esse é o... Né? Nós levamos produtos orgânicos até na Zona Leste, porque foi uma das doações, a gente doou para um CCA que tem na região ali, do Aricanduva, e eu tive a oportunidade de visitar nossas amigas, né, do GAL, nós almoçamos com ela, foi um dia, assim, para a gente espetacular, uma coisa assim, a gente sempre se encontrou nos eventos, né, mas nunca tínhamos participado juntas, assim, e elas já tinham vindo aqui nos eventos do RAPA, do Encontro das Mulheres, né, da agroecologia, que é outra coisa porreta, né, que nós mulheres assim, a gente vai formando esse grupo, entrelaçando esse pessoal todo e vai juntando essa corrente do bem, tá? Mas é isso, procura a gente lá nas redes sociais que vocês vão encontrar. Obrigado, Valéria. Outra pergunta que chegou aqui para Angélica Soares. Quais os desafios você vê para o desenvolvimento de iniciativas como o Prato Verde Sustentável, como essas, entre aspas, filiais que vocês estão propondo? O maior desafio é a questão do investimento, né? Da gente conseguir ter uma renda, porque a gente vai fazer a capacitação dessas pessoas, e as estruturas, porque muitas casas são casas de ocupação, então não tem uma estrutura apropriada, a gente tem que fazer um estudo para fazer uma análise. A ideia é que sejam em lajes, mas a gente já tem alguns projetos em caixote, em hortas verticais, porque são poucos os espaços para essas hortas. E também é uma das coisas que eu ouvi, né, essa questão do jovem. Eu vim de um projeto, eu sou da periferia, da Zona Sul, e eu vim de um projeto social que me ensinou jardinagem, e a partir disso eu quis transformar isso em uma missão de vida e também ensinar isso para as pessoas. E é esse contato, o convencimento, sabe, de que a mão na terra é algo terapêutico, é algo satisfatório, é algo digno. Muitas vezes as pessoas, assim, os jovens, não considera o trabalho na enxada como se fosse alguma coisa digna, mas tem vergonha disso.
Então, da gente quebrar, né, eu vejo assim, tanto eu quanto o Wagner, que é quem fundou o Prato Verde, da gente ter um diálogo horizontal com todos os jovens. A gente fala que a gente não quer transformar todo mundo em ambientalista, gestor ambiental, mas a gente quer mostrar que todas as profissões elas têm que permear pela questão da sustentabilidade e pela questão ambiental. Então, o primeiro contato, agora como a gente tem doado muito alimento, às vezes as pessoas associam as nossas atividades como algo assistencialista. E é muito mais do que isso. A gente está dando uma assistência agora, mas a gente quer mostrar que isso é um negócio de impacto periférico, que você consegue gerar renda, você consegue se alimentar bem. E um desafio enorme, não sei se é das outras palestrantes, mas eu acho que é nosso, assim, é o cultivar o amor próprio. Porque, assim, as pessoas não estão falando de alimentação natural porque elas não têm esse próprio amor pelo corpo delas, sabe? Então, é muito fácil você convencer de que produtos industrializados, processados, ultraprocessados, alimentam, sendo que eles só matam a fome, mas eles não nutrem, né? Então, de fazer esse resgate, eu acho que a nossa maior dificuldade hoje, em termos de projeto, é ter o recurso para entrar nessas residências, de ter uma verba inicial, e no segundo momento, esse convencimento e essa pessoa que tem a disponibilidade e esse desejo de empreender com a gente nesse processo, enxergando isso como algo que vai tirar ela, às vezes, de um serviço muito mais desgastante, que você vai ter que atravessar 2 horas, 3 horas para chegar no seu emprego, se você pode gerar essa renda dentro da sua residência. Obrigado, Angélica. Uma outra pergunta que chegou aqui para a Mariana é como que você enxerga o potencial do coletivo Batatas Jardineiras no Largo da Batata, que por um lado pode ser tão pequeno comparado à grandiosidade dos empreendimentos imobiliários e, entre aspas, de um projeto de gentrificação que parece estar ocorrendo na região do Largo da Batata. Mari, desculpa, só o microfone. Agora foi. Isso é real, né? A questão da gentrificação. Quem passa por ali, se não passa sempre, cada vez que olhar aquele local, vai ver que tem prédio novo subindo. É um local que está sendo muito disputado, né? Já há muitos anos pela especulação imobiliária e está sofrendo esse processo de gentrificação de uma forma muito intensa. Por outro lado, esse local, ele tem uma vocação, assim, que não dá para negar e não dá para apagar, que é um local de passagem, assim, de muitos fluxos de pessoas. Então, ali você vai encontrar todo tipo de gente, de todas as origens, indo para todos os lugares, até porque virou um local que tem metrô, que tem ônibus que vai para muitos locais diferentes de São Paulo, então é um ponto de passagem importante. É um ponto muito importante, assim, de cultura nordestina, né, historicamente, e isso está muito marcado, assim, no território, né, pelas pessoas que frequentam as lojinhas mais antigas, as pessoas que conhecem a batata de outros tempos, quem está pegando ônibus e passa por ali todo dia, né. Então, uma coisa que eu acho muito legal é que a horta lá, que a gente faz num formato de agrofloresta mesmo, né, até pensando no futuro ter muita fruta ali, as pessoas poderem comer também, essa questão da resistência, não só ambiental, né, da gente estar recuperando um solo degradado. Vocês devem saber que praças são feitas daquele jeito, né? Tipo, eles só enterram o entulho com uma fina camada de solo e espetam lá umas árvores que ficam sofrendo para sempre. Então, a gente tenta um pouco driblar essa lógica, construir um solo ali, favorecer o crescimento das árvores, mas tem também uma resistência cultural, que é de, primeiro, dizer para as pessoas que elas são bem-vindas. Então, eu acho muito rica essa convivência, não só com quem passa, mas também com a população de rua ali, sabe, que, de verdade, assim,
é muito legal para mim, assim, pessoalmente, estar num lugar onde eu conheço todo mundo, assim, e são as pessoas que estão morando ali. E para mim me dá uma sensação, assim, de pertencimento e de vizinhança muito, muito gostosa, assim, sabe, de pertencer e me comunicar com essa comunidade que está ali no território de forma muito intensa. E cada vez, assim, que eu tô lá e eu vejo que passa alguém e vê um pé de abóbora, ou um pé de batata doce, ou um pé de feijão guandu, e a pessoa se emociona, porque isso acaba sendo um gatilho que desperta nela muitas memórias do local de onde ela veio, da infância, da família, das raízes, né? Então, às vezes a pessoa fica tão desconcertada que ela para e começa a contar, fala, nossa, porque meu pai plantava lá na Bahia, lá no Nordeste, lá no Norte, lá em Minas, enfim, mil histórias, né? E histórias de contato com a terra que muitas vezes a cidade abafa, suprime, né? E foi bem importante, né, o que a Angélica falou. A urbanização, como ela aconteceu aqui no Brasil, eu acho que ela foi um processo em que teve um esforço muito ativo de deslegitimar essas raízes da roça, né, as raízes do campo, e dizer para as pessoas que esse conhecimento delas não vale nada, que essa história delas não vale nada. E quando eu estou ali, né, na agrofloresta, eu vejo que existe ali um movimento inverso, que é de acolher essas memórias, acolher as pessoas, estimular o encontro e dizer para ela que, sim, as raízes delas são importantes e que são reconhecidas, sabe, valorizadas. Eu acho isso realmente, assim, aquece meu coração e acho que é um valor, assim, que ninguém vai tirar e acaba um pouco sendo um processo ativo de resistência contra a gentrificação também. Obrigado, Mariana. Chegou uma pergunta da Clara Ribeiro Camargo, que é doutoranda do PROCAN. Ela faz uma pergunta para todos que se sentirem confortáveis em responder, que saiu uma pesquisa recentemente de um instituto, ela cita aqui o Instituto Escolhas, e ela pergunta se, de fato, seria capaz da agricultura urbana, na visão de vocês, alimentar a população da região metropolitana de São Paulo. Para organizar, se vocês quiserem todos falarem, a gente pode seguir uma ordem alfabética: Angélica, Mariana, Regiane e Valéria. Eu acho que se houver um interesse, né, quando se tem um interesse para você fazer, eu acho que ações individuais enquanto as nossas, não. Eu acho que nosso trabalho é muito mais um ato de resistência e de mostrar o nosso papel enquanto produtores de alimentos e mostrar que é possível ter uma alimentação saudável através do nosso modelo, mas não com essa dimensão de alimentar a região metropolitana, pelo menos dentro da ótica das vivências com as redes que a gente tem, assim, muito próxima. Mas eu acho que a união de todas essas iniciativas, por meio de políticas públicas de incentivo, sim, porque é muito difícil, no nosso caso, a gente abre mão de 10, 20, 30 horas semanais. A minha atividade voluntária, ela acaba ocupando muito mais tempo do que a minha atividade remunerada, só que eu preciso sobreviver, né? E como a gente sobrevive se o que a gente faz hoje não é visto como algo rentável e lucrativo? Então, a partir do momento que tem um reconhecimento da nossa atividade como uma atividade remunerada, com um papel fundamental que existe para uma qualidade de vida da população, porque o que a gente promove é um modelo de vida sustentável, é um resgate disso, sabe? É um resgate do Brasil, das suas culturas, da sua ancestralidade. Então, se tiver políticas públicas e um diálogo e conversa para isso, e esse interesse, porque a gente sabe que a produção de alimento é um tema muito abrangente, que por mais que a gente se sinta muito confortável falando de agroecologia e desses modelos, existem indústrias muito grandes promovendo o contrário, e a briga é contra elas, sabe? Então, para ter essa alimentação de uma região quanto a nossa, a gente precisa sentar com essas produções de alimento, a gente precisa
conversar com esses produtores, com as monoculturas, e é uma coisa cansativa, e não é uma conversa fácil. Se a gente pega grandes empresas, a gente está, assim, dentro de um evento agroecológico, nós somos potência. Mas se a gente vai para uma feira de agronegócio, a gente é um pingo dentro de pessoas que estão falando de maquinários, de contaminação, de poluição, de depredação, e promovendo aquilo como se fosse o paraíso, como se fosse a Disney da produção de alimento. Então, eu acho que a conversa ela é muito extensa, não falando de um cenário desanimador, porque eu acho que a gente está aqui mostrando justamente que existe possibilidades, mas sendo muito realista, essa possibilidade ela só vai acontecer quando a gente tiver gestores que entendam sobre gestão, porque a gente não tem pessoas que entendem sobre gestão e produção ocupando os cargos. A gente tem colegas, a gente tem amigos, a gente tem indicações, então quem vai falar de alimento se é a pessoa que não entende de alimento? Quem vai falar de meio ambiente se o ministro do meio ambiente entende de boiada, sabe? Então, enquanto a gente não tiver pessoas que dialoguem com o que é a produção de alimento e, principalmente, que tenham um compromisso com a vida humana, né? Se não tem esse compromisso com a vida humana dentro de quem está gerenciando o nosso país, o nosso governo, é quase impossível que a gente consiga promover uma alimentação para todos, porque até a população não tem uma consciência sobre essa necessidade. Muitas vezes a gente fala e parece até para as pessoas mais carentes de informação, o que a gente está falando é balela, é uma falta, são os ecochatos, né? Quando você promove uma educação alimentar, uma educação ambiental, você acaba sendo qualificado como uma pessoa chata por estar tocando naquele assunto. Então tem que ter uma reversão de valores para que a gente consiga alimentar uma população e cuidar da saúde dessa população. Angélica, a sua fala foi tão brilhante e acende um debate tão grandioso, e nós assim, estamos recebendo muitas perguntas, fico contente, e eu acho que como nós temos agora menos de 10 minutos, seria interessante se os próximos quiserem comentar, inclusive, sobre essas, porque são para todos as perguntas, não tem mais perguntas direcionadas, então talvez eu pudesse fazer uma outra pergunta, de repente a Mariana possa responder, e aí depois, se quiser, já fazer um comentário, e assim a gente vai indo para ver se dá certo. Do Marcelo, um e-mail, você viu? Eu colei para você. A Débora Amorim, ela pergunta que percebi ao longo das falas que um dos problemas mais citados é em relação ao preço dos insumos. Então, ela quer saber quais foram os principais impactos desse aumento para a agricultura urbana na visão de vocês. Como que vocês estão driblando esse aumento de insumos? Se, de repente, essa não for uma pergunta que, Mariana, você acha que outra pessoa pode responder, você pode passar a palavra, fica à vontade. Então, se a Regiane quiser falar sobre isso, sobre o trabalho do Kairos. A gente, como a Valéria disse, né, na agroecologia a gente tenta usar todos os insumos que estão ali no próprio espaço da horta. Então, todas as nossas hortas, de alguma forma, praticam a compostagem e aí produzem um adubo, que é o principal insumo, né? Às vezes a gente precisa de algum corretivo, sei lá, tem pó de rocha, calcário, coisas que são permitidas na agroecologia, no cultivo orgânico. E eu acho que o nosso problema principal é o acesso. Assim, a gente tem uma concentração de casas agrícolas na região do CEAGESP, então fica bastante longe da Zona Leste. A Zona Leste costuma se relacionar mais com Suzano, com outras regiões, nesse caso. E a gente tem uma produção de mudas também, que várias culturas que a gente planta vêm de bandejas de mudas, assim, não sei se vocês conhecem. E aí acaba sendo bastante caro para quem está na Zona Leste, por exemplo. A gente compara com zonas rurais, assim, por exemplo, uma diferença de R$25 a bandeja na Zona Leste para 15 nas zonas rurais. Então, isso encarece, e
e acho que o principal custo de uma horta hoje, na Zona Leste, como a gente tem, é a água, né? A gente algumas vezes usa água tratada, por uma dificuldade, várias regras ali dos espaços, por exemplo, nas linhas de energia, não se permite ou não se tem clareza sobre a captação de água de chuva. Então, a gente fica dependente da água que é tratada, que não é a melhor água para o cultivo, e é cara também, bastante cara. Então, acho que são esses os desafios. E eu sei que, assim, o milho, por exemplo, para quem cria galinha, está super caro, né? Que está atrelado ao preço de commodities e todo esse atrelado ao preço do dólar. Então, isso aumentou realmente muito. Acho que talvez a Valéria possa comentar melhor. Valéria, se você quiser dar uma palavrinha sobre a questão do preço dos insumos e aproveitando, já engatando aqui a pergunta do Marcelo Alexandre Silva, que ele é super curioso para saber se também vocês desenvolvem criação de abelhas sem ferrão ou onde isso é feito. Então, aqui na nossa região, como eu falei, né? Na minha propriedade, eu sou uma das agricultoras que eu menos tenho essa dependência de insumos que eu trago de fora, porque como a gente trabalha com permacultura, o gostoso é isso, é você conseguir fazer muita coisa dentro da propriedade. Por exemplo, agora a gente está preparando canteiro para plantio, então a gente está enterrando tudo que é madeira velha que tem. Então, quando você enterra a madeira, você coloca a minhoca embaixo da terra. Eu aprendi uma coisa esses dias, madeira fora da terra traz cupim, madeira dentro da terra traz minhoca. Então, a gente fez esse teste num pedacinho e realmente dá certo. Então, a gente está plantando minhoca, coloca as madeiras velhas lá e vai virar minhoca, e você faz a poda. Agora a gente está em plena época de poda, né? Entrando o inverno, a gente podando as árvores, podando as frutíferas, as ornamentais, cerca viva, tudo. E a gente passa na picadeira, transforma isso em matéria orgânica que a gente coloca no canteiro. Então, terra protegida. É isso que as pessoas não entendem, que se você protege a sua terra, ela mesma ela já vai se sentir ali agasalhada no frio, ela vai ter um solo mais vivo. Mas o preço dos insumos, gente, assim como tudo, está um absurdo. Tá? Então, esses dias o rapaz que é o engenheiro agrônomo que está dando assistência para a gente, que é do Liga os Pontos, ele trouxe um bocache líquido. Sabe quanto uma garrafinha de bocache líquido? 5 litros, R$600. Eu tenho bocache líquido porque ele me deu um pouquinho. Mas eu nunca compraria uma garrafinha de bocache líquido por R$600. Tá? Eu ia preferir ir lá na mata, capturar os fungos, fazer daquele jeito tradicional que a gente aprende, você multiplica o fungo, você faz o seu EM ali com fubá, com açúcar, com esses fungos, né, e coloca ele ali para reproduzir. É isso, mas o preço está realmente um absurdo. Eu não teria condições de ficar comprando esse monte de insumo para minha terra. Tinha um agricultor que uma vez ele falou para mim que ele gastou R$30 mil de insumos para a terra. E, gente, se eu tivesse R$30 mil, eu ia fazer outras coisas, né? Muitas outras coisas. E qual que era a outra pergunta que ele fez? Sobre as abelhas sem ferrão. Então, as abelhas sem ferrão. Aqui na nossa região, graças a Deus, tem muita abelha sem ferrão, né? Eu, particularmente, não crio abelha, não, porque eu fico com dó. Eu não teria coragem de tirar o mel das abelhas, porque eu acho que se ela produz o mel, não é para mim, ela produz para ela, né? Para o uso dela. Então, eu não gosto de ficar perturbando os bichos, não. Mas aqui na minha propriedade, eu tenho a abelha jataí, tem as abelhas com ferrão também, tá? Mas elas são livres aí na natureza. Elas aparecem, desaparecem, elas vão e vêm. Tem nas árvores, então eu procuro sempre preservar, não deixo mexer, procuro sempre deixar em local mais protegido, mas eu particularmente não crio, mas tem muita gente aqui na região que cria abelha sim. Muito obrigado. Pessoal, o nosso tempo infelizmente está se esgotando. Eu gostaria de agradecer enormemente a participação da Angélica Soares, coordenadora de projetos do Prato Verde Sustentável, a Mariana Marquesi, que é permacultora e agricultura urbana, membro da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, a Regiane Nigro, que é articuladora de agricultura urbana pelo Instituto Cairós, e a Valéria Macorati, que é agricultora familiar orgânica, permacultora e vice-presidente da Cooperapas, por a gente ter
realizado esse debate que eu acho que foi tão importante na tarde de hoje, nesse contexto de agricultura urbana no município de São Paulo e a pandemia de Covid-19. E para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou passar a palavra para o nosso colega pesquisador, Guilherme Ranieri, que é autor do livro Matos de Comer, Identificação de Plantas Comestíveis. Muito obrigado a todos. Obrigado, Guga. Obrigado, pessoal. Primeiramente, que gostoso estar aqui. Acho que as falas foram muito legais, foi realmente muito gostoso de ouvir e saber dessas experiências. Algumas, enfim, esses relatos de preço e essas questões, mas, por outro lado, tem um fortalecimento bem legal aí, né, rolando. Bom, o que eu vou falar é só um fechamento rápido, para quem está assistindo a gente. Eu produzi um livro agora em maio, ele é um desdobramento do meu mestrado. Ele é um livro sobre as plantas alimentícias não convencionais, que a gente também chama de punk, que a Valéria comentou bastante. Eu foquei nas plantas espontâneas, então muitas plantas que a gente chama de mato, que nascem aí no meio do jardim, no meio da horta, nascem num vaso, são plantas comestíveis e que a gente acaba ignorando. Então a natureza dá de presente para a gente essas plantas, e se a gente sabe identificar, a gente pode consumir. São super gostosas, super nutritivas. Eu nem sei se vai aparecer virado aqui o livro, mas essa é a carinha dele. Esse livro está esgotado atualmente, vai ser a próxima tiragem dia 25. Então, para quem estiver interessado, tem minha página no Instagram, que chama Matos de Comer, mesmo nome do livro. Tem uma listinha de espera ali. É uma tiragem pequena, então esse é um livro independente, totalmente autoral, enfim, fotos minhas, tudo feito por conta. E a diferença desse livro, né, já existe um outro livro do professor Valdeli, a diferença desse livro é que ele te ajuda, ele funciona como se fosse um aplicativo, só que analógico, então ele ajuda você a identificar as plantas, ele não é só um grande catálogo. Através desse livro você consegue identificar, se encontra uma planta na rua, observando pequenas características simples, como por exemplo, o porte, o tipo de folha, a cor da flor, quantas flores tem, você passa por algumas tabelinhas e consegue chegar a um certo grupo de plantas, então é mais fácil de identificar. E eu dividi ele em 4 categorias. Eu falo sobre, primeiramente, tem uma introdução legal, eu falo um pouquinho de agroecologia, um pouquinho sobre coleta do próprio alimento, propriedades nutricionais. Depois eu falo da parte de plantas espontâneas comestíveis. Tem mais de 100 plantas comestíveis, algumas inéditas aqui na literatura nacional. Até abri para mostrar como é que é uma fichinha para vocês, para quem tiver curiosidade. Então, pensando aqui na parte por cor, ó, vou pegar uma bem conhecida, então, dente de leão, tem foto da planta com fundo preto, tem foto da planta em campo, tem a descrição da planta, usos, o ambiente que ela nasce, época do ano, parte comestível. Para algumas plantas como ele, que são difíceis de identificar, eu trago esse grande diferencial, é uma seção que eu chamo de parece, mas não é, então eu trago as plantas que são parecidas, que você pode confundir tanto as comestíveis quanto as não comestíveis, sejam elas medicinais ou tóxicas. Então tem esse diferencialzinho aqui de eu trazer as que se confundem, para tirar as principais dúvidas, né? As pessoas têm medo de coletar, então a ideia é que as pessoas percam o medo e façam como a Valéria, passem a consumir essas plantas. Outra categoria que eu trago é de paisagismo comestível, então tem várias plantas que a gente tem na cidade, tem em jardim, tem em casa, tem em vaso, é comida e a gente nem sabia, então através desse livro você pode passar a saber e conhecer essas plantas. Eu falo também de flores comestíveis, que é uma coisa que está na moda, muito usada na confeitaria, é muito legal para introduzir para a criança. É salada, a criança tem aquela fobia de verde, mas você põe uma florzinha ali, as crianças em geral têm mais aceitação, vai junto com a criança, colhe e come. E trago também frutos urbanos, são plantas usadas no paisagismo que tem frutos comestíveis, tem castanhas, tem frutos suculentos, tem frutos para cozinhar, tem de tudo. Então, logo está de volta o livro, então para quem ficou em dúvida, chama Matos de Comer, e são 284 espécies, então tem um pouquinho de tudo. Estou à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Ele vai estar à venda no Mercado Livre a partir do dia, então, 25 agora de junho. E qualquer coisa, só entrar em contato com a gente que a gente esclarece. Eu queria... Oi? Fala da chave de identificação. Enfim, tem esse livro, a Mari está aqui do lado comigo, a Mari trabalha comigo. A gente está aqui lado a lado. Ele tem uma chave de identificação, então, ele, seguindo essa chave que ele tem, deixa eu pegar aqui uma carinha dele, dá para chegar na planta. Então, na verdade, esse aqui é o aplicativo. É um aplicativo que você vai precisar apenas dos seus olhos e do seu cérebro para fazer funcionar. Não usa energia elétrica, dá para levar onde você for. Então, essa é a chavezinha de identificação que a gente usa para descobrir qual é a planta. E eu acho que é isso, gente. A gente está com o nosso tempo super apertadinho, então eu queria agradecer
a presença de todos que participaram com a gente, agradecer imensamente aos convidados por toparem participar aqui com a gente. Então, seguimos em contato. Qualquer dúvida, tem o nosso e-mail pelo IAL, pelo GEAL, e agradecemos a todos novamente. Muito obrigado, desejo a todos uma boa semana, uma boa tarde, se cuidem, usem máscara, espero encontrá-los pessoalmente assim que todo mundo estiver vacinado e, enfim, a situação melhorar um pouco. Muito obrigado e boa tarde a todos.